conosco e cante. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Diga para ele: o Senhor rejeitas, sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, quebrantado, que clama por ti. Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória, sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, quebrantado, que clama. Diga esse nome. Nós te louvamos, ó Pai, como tua igreja. É tão bom celebrar o teu nome, é tão bom poder estar sempre diante de ti, bendizendo-te, louvando-te, ó Deus. Mas ó Deus, tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Sei que não rejeitas um puro coração contrito e quebrantado, quebrantado, que clama. Chama ele, Jesus, nome lindo, Jesus, maravilhoso, conselheiro, Jesus, príncipe da paz, Jesus, peça pra ele: enche esse lugar como a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar como a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar como a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Chama esse nome. Diga esse nome lindo. Jesus, maravilhoso conselheiro. Jesus, nós celebramos o teu nome, Senhor. Jesus, enche este lugar, enche este lugar com a nuvem da tua glória. Enche este lugar, Senhor, anseio por ti. Então vem, Senhor, enche este lugar com a nuvem da tua glória. Enche este lugar, anseio por ti. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. As palmas.
Declaremos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em
necessariamente da igreja em si, mas do Senhor da igreja. E o meu desejo, querido, nessa noite é que essa palavra alcance o seu coração. Você que já é crente há muito tempo, e você que porventura está nos visitando hoje, ou que já tem frequentado essa igreja, mas não tomou ainda uma decisão ao lado do Senhor Jesus, meu desejo sincero é que o Espírito Santo possa falar ao teu coração nessa noite. Amém? O tema dessa mensagem é igreja, lugar de abrigo e vida. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 36 a 41. Você possa abrir sua Bíblia, permanecer com ela aberta, embora os textos vão ser, alguns textos vão ser colocados aqui, mas é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta para acompanhar essa palavra. Atos capítulo 2, verso 36 a 41. Igreja, lugar de abrigo e vida. Diz assim o texto: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam em sua palavra. E naquele dia alegraram-se quase 3.000 almas. Amém, igreja? Queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem que vai ser reproduzida aqui. Para vocês, o que você diz, ou o que você me diz dessa imagem? Para você, o que é essa imagem? O que é isso que está demonstrado aí? Eu tenho certeza que você aí, é muito fácil olhar para essa imagem e logo dizer: isso é uma igreja, né? Um prédio, tem janelas, tem porta, tem uma cruz em cima, provavelmente isso é uma igreja. Na verdade, sim, mas nem tanto. A verdade é, queridos, que a igreja não é só um prédio. Isso aí você já deve ter ouvido falar muitas vezes. Se você frequenta uma igreja, e se você frequenta essa igreja regularmente, provavelmente você já deve ter ouvido falar. Mas a pergunta não é o que esse prédio significa. A pergunta que eu quero perguntar para você nessa noite: o que é igreja? O que é igreja? Você já parou para pensar direitinho? Não estou dizendo aqui um estudo profundo teológico, mas o que é igreja? Qual a importância da igreja para a sua vida hoje? Qual a importância desse local? Qual a importância de frequentar esse lugar, esse prédio? Alguns chegam a perguntar: qual a relevância da igreja hoje? Será que a igreja é relevante para o mundo hoje? De repente, não mais existir igreja no mundo, será que alguém vai sentir falta? Para falarmos de igreja, querido, nós temos que voltar a esse texto, lá no início, remontar a cena de Atos capítulo 2. A verdade é que os apóstolos e os que seguiam a Jesus estavam acostumados a uma grande revolução que Jesus estava causando na sociedade naquele momento. A verdade é que no momento desse texto, onde nós acabamos de ler, alguns sentimentos acabaram de acontecer no coração dos discípulos e daqueles que seguiam Jesus. O primeiro sentimento foi de tristeza em perder aquele que levou-os a acreditar numa grande revolução. Eles perderam Jesus foi crucificado, Jesus estava morto, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E aquela tristeza que invadiu o coração dos discípulos agora dá lugar a uma alegria indizível, uma alegria que toma conta daqueles corações, porque agora eles podem se encontrar com o Mestre, não mais num corpo físico
somente, mas um corpo glorificado, e comprovar que tudo aquilo que o Mestre nos ensinava durante 3 anos no seu ministério era completamente verdade. Sabe, muitas vezes nós caminhamos na igreja durante toda a nossa vida, mas parece que aquilo que tem sido pregado não é lá tanta coisa, não é verdade. Mas os discípulos vivenciaram essa alegria de ver o próprio Cristo ressuscitado. E nesse momento aqui de Atos capítulo 2, Jesus acaba de subir aos céus. É o momento tinha acabado de acontecer a ascensão de Cristo. Jesus volta para junto do Pai, mas ele deixa uma grande missão para os discípulos e para todos que estavam ali, que o acompanhou em seu ministério, e essa missão nos alcança. Marcos capítulo 16, verso 15 e 16 diz o seguinte: disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, diz a palavra. Tudo que Jesus começou precisava continuar. Jesus começou uma grande revolução. Jesus vem trazendo uma nova forma de pensar sobre o reino de Deus. E isso que ele começou precisava ser dado continuidade. E essa tarefa precisava ser feita pela igreja, que acabava de se iniciar, vamos assim dizer. A igreja começava a tomar início naquele momento. E a tarefa dessa igreja era ser a esperança do mundo. Bill Hybels, pastor sênior da igreja Willow Creek em Chicago, nos Estados Unidos, ele vai dizer muito isso. A igreja é a esperança do mundo. Sabe, queridos, quando a igreja cumpre o seu papel diante da sociedade para levar Jesus aos perdidos, esse é o principal papel da igreja, levar Jesus aos perdidos, ela se torna a esperança do mundo. É fácil olhar para a sociedade ao nosso redor e perceber, irmãos, que há falta de esperança nesse mundo. Eu e você, nós como igreja, nos tornamos a esperança do mundo quando levamos Jesus às pessoas. Você entende isso? Amém? E é interessante que alguns conceitos que as pessoas criam a respeito da igreja. Talvez alguém que se decepcionou com a igreja, talvez alguém que nunca participou de igreja, e um desses conceitos na igreja só tem hipocrisia. As pessoas falam uma coisa, mas praticam outra. Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre isso. A igreja só serve para tirar o dinheiro dos fiéis. Muitas vezes há uma generalização e acabamos ouvindo isso. Na igreja só tem fofoqueiro, e por aí vai. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Alguns chegam até a questionar a necessidade da igreja nos dias de hoje. Certa vez um membro já um pouco decepcionado com a instituição igreja, ele escreve uma carta para um jornal onde se publica as cartas dos leitores. E ele, depois de 30 anos frequentando a igreja, escreve um artigo e esse jornal publica esse artigo, e lá dizia o seguinte: olha, há 30 anos que eu venho frequentando a igreja, já devo ter ouvido mais de 3.000 sermões durante essa minha caminhada na igreja, mas eu acho que foi uma perda de tempo, ter ido, porque durante todo esse tempo, eu no máximo me lembro de 2 ou 3 sermões que o pastor pregou, alguns sermões diferentes que ele pregou, uns 2 ou 3, e durante todo esse tempo é o máximo que eu posso lembrar. Então eu penso que eu estou perdendo tempo, os pastores perderam muito tempo, e isso não valeu de nada para mim. Foi publicada essa nota no jornal. O editor, por sua vez, era um cristão e ficou sensibilizado com essa palavra. E aí então, na próxima edição, ele resolve responder esse leitor, mas publicando a sua versão. E aí ele fala o seguinte: olha, há 30 anos eu sou casado com a minha esposa. Durante todo esse tempo ela já deve ter feito mais de 3.000 refeições para mim e para minha família. Por mais que eu me esforce durante todo esse tempo, eu devo lembrar de algumas refeições que eu comi, alguns pratos específicos que ela fez durante esse tempo. Mas
Quando eu olho para trás, eu vejo que se a minha esposa não tivesse cozinhado, tivesse feito, durante todo esse tempo, feito os almoços, jantares, as refeições, eu e os meus filhos estaríamos desnutridos. Porém, quando nós frequentamos a igreja e ouvimos muitos sermões e achamos que isso não vale de nada, muito pelo contrário, se deixamos de frequentar a igreja, a nossa vida espiritual, por sua vez, correrá um sério risco de desnutrição espiritual. Você entende isso? Muitas pessoas não conseguem entender a relevância do que chamamos e do que nós vivenciamos como igreja, mas eu creio que a igreja ainda é o único lugar para oferecer abrigo para os desamparados e vida para os aflitos. Certa vez eu conheci um senhor, e quando eu era bem adolescente, eu gostava muito de participar dos intercâmbios que a igreja fazia, e tinha um senhor que toda vez que a gente fazia um intercâmbio, nós contratávamos o mesmo ônibus, e por incrível que pareça, era sempre o mesmo motorista, e ele ainda não era cristão, convertido ao Senhor Jesus, e ele reclamava muito dessa coisa de igreja. Ele falava que na igreja, ele reclamava de tudo aquilo que eu já falei aqui, que você já deve ter ouvido falar. E toda vez que acabava as celebrações, eu ia até ele, o convidava para o lanche, e ali ficava batendo um papo com ele, tentando sempre falar da pessoa de Jesus para ele. Um belo dia, e um glorioso dia, esse Senhor, ele recebe Jesus no seu coração. Amém? E aí, depois de algum tempo, eu encontro com ele de novo, e aí, depois de ele ter vivenciado por conta própria a experiência da igreja, eu pergunto a ele: Senhor Antônio, você mudou a sua visão a respeito das pessoas da igreja que você criticava tanto? E ele disse o seguinte: não. E frequentando a igreja, eu pude perceber que ainda tem gente pior do que eu imaginava. Mas ele falou o seguinte: mas hoje eu consigo perceber que existe um que me ama como ninguém me amou, e é por isso que eu gosto de frequentar a igreja. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é olhar para a igreja com o olhar de Jesus. Qual é o olhar de Jesus para a igreja? Mateus capítulo 9, verso 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelha que não tem pastor. É a partir desse olhar que Cristo formou a sua igreja. Um lugar, amados, que possa ser abrigo e vida para todos que estão cansados e sobrecarregados. Essa é a igreja de Jesus. Talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver comigo? A pergunta que eu te faço é: como eu posso fazer parte desse lugar? Como eu posso, por sua vez, ser este lugar? O texto que lemos nos mostra claramente como isso pode acontecer na minha vida, na sua vida, que está frequentando a igreja há muito tempo, que porventura já faz parte desse lugar. A primeira atitude que eu preciso fazer para que eu possa fazer parte desse lugar, que eu possa ser, na verdade, esse lugar, eu preciso reconhecer o real estado da minha vida. Você, querido, precisa reconhecer o real estado da sua vida. O texto que nós lemos em Atos capítulo 2, verso 37, vai dizer o seguinte: olha a parte A desse versículo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Compungiram em seu coração. Uma versão, é uma paráfrase da Bíblia, a Bíblia Viva, ela vai traduzir isso dessa forma. Preste atenção: essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente. Vamos lá. Pedro acaba de pregar uma palavra arrebatadora, vamos assim dizer, explicando exatamente o percurso da vida do Filho de Deus, e o porquê que ele veio, e para que ele veio: para salvar vidas. E naquele momento, quando Pedro acaba de pregar essa palavra, vai dizer o texto vai dizer que
aquelas pessoas que estavam ouvindo, e era uma multidão, depois nós veremos isso, e o texto deixa isso bem claro, que essa multidão se comoveu profundamente. Outra versão, a Bíblia, Nova Versão Internacional, vai dizer que eles ficaram aflitos. Você já ficou aflito por alguma coisa, querido? Já ficou angustiado por alguma coisa? É claro que sim. E após ouvir a mensagem da palavra, eles ficaram angustiados. E ao ficar angustiados, os seus corações ficaram tão angustiados quando ouviram a palavra de Deus. E é isso, e essa palavra começou a mexer com eles. Diz o texto, ou melhor, que palavras foi o que Pedro pregou? Simplesmente a palavra que Deus colocou no coração dele, baseado em tudo aquilo que ele tinha vivenciado, em suas experiências com essa. Eu creio plenamente que talvez não havia um poder em si na fala de Pedro, mas havia poder nas palavras que ele proferiu, porque as palavras que Pedro proferiu eram palavras de salvação, e as palavras de salvação, quando são proferidas, ela causa um impacto em nossas vidas. João capítulo 8, verso 31 a 32 diz o seguinte: Jesus dizia: pois os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que essa igreja tem pregado essas palavras durante muitos anos. Há mais de 100 anos essa igreja tem pregado essas palavras de salvação. De todas as formas, através de várias estratégias, para pessoas de todas as idades. Mas para reconhecer como estamos, nós precisamos primeiro conhecer, irmãos, quem nós somos. E para que a gente possa se conhecer, quem vai mostrar isso é a palavra de Deus. Só quando realmente ouvimos a palavra de Deus, é que nós começamos a perceber quem nós somos. Aquele povo, quando ouviu a palavra de Deus sendo pregada, eles começaram a reconhecer como eles realmente estavam. Eles estavam longe do padrão daquilo que Pedro estava pregando. E aí os seus corações ficaram aflitos. A palavra tem poder de mexer conosco. Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão patente aos olhos daquele com quem temos de tratar. Aquelas pessoas ouviram essas palavras pregadas pela igreja e conheceram o real estado das suas vidas. Reconheceram que precisavam de mudança. Reconheceram que sozinhas e pelas suas próprias obras, pelas suas próprias forças, não conseguiriam encontrar salvação para as suas vidas. Eles reconheceram que eles precisavam de algo mais. Talvez você que está aqui nessa noite já percebeu isso, que já procurou diversas formas para suprir esse vazio do seu coração, essa angústia que está no seu coração, mas nunca atentou verdadeiramente para as palavras de verdade, ou as palavras de salvação que emanam da Bíblia Sagrada. Ouça um dos versos que Pedro pregou naquele dia, que tocou profundamente o coração daquelas pessoas. Atos capítulo 2, 17 a 21 diz o seguinte: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor.
e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? A palavra tem esse poder. Talvez chegou o tempo e eu creio que talvez não, já é o tempo, sempre foi e será até a volta de Jesus, de atentarmos para a palavra, de invocar o nome do Senhor Jesus. Nunca foi tanto o tempo de invocar o nome do Senhor Jesus. Essas palavras que tocam o profundo do nosso coração. Então, se essa palavra, a palavra de Deus, não as minhas, mas a palavra de Deus, estiver tocando no seu coração, é tempo de mudança. Segundo, você precisa buscar mudanças verdadeiras que alterem o curso da sua vida. Ainda no verso 37 e 38, diz o texto: depois que os corações daquelas pessoas ficaram tocadas profundamente, olha o que acontece, olha a resposta dessas pessoas. Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Reconhecer o real estado da nossa vida, que é o que precisamos fazer, mas reconhecer é uma coisa, mudar é outra. Sabe, Pedro apresentou as palavras de salvação, mas aquelas pessoas reconheceram a sua incapacidade de fazer alguma coisa a respeito. Muitas vezes nós queremos tomar as decisões por conta própria, e eu creio que Deus nos permite fazer isso em muitas áreas da nossa vida. Área familiar, todas as áreas da nossa vida, Deus nos dá a liberdade de tomar decisões por conta própria. Se não fosse assim, Ele não nos tinha criado com uma capacidade tão maravilhosa que nós temos de pensar. Mas existem decisões que só Deus pode tomar pela gente. Sabe, irmãos, naquele momento aquelas pessoas entenderam que eles não tinham como mudar de vida se o Senhor não fizesse algo por eles. E eu reconhecer que estou sofrendo, talvez não seja tão fácil. Eu reconhecer que estou errado, talvez não seja tão fácil. Mas muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas conseguem reconhecer como estão vivendo. Algumas até reconhecem e choram por causa disso. Mas a verdade é que precisamos dar um passo a mais depois de reconhecer como estamos. Nós precisamos de mudança. O reconhecimento do estado da nossa vida precisa nos levar a uma mudança. Sabe, eu sempre fui criado numa igreja, e numa igreja batista, frequentando igreja a minha vida toda. Mas, como adolescente, eu não cheguei a me desviar dos caminhos do Senhor, porém eu estava bem desanimado, porque a igreja a qual eu frequentava já era uma igreja bem antiga, muito abençoada, mas eu não conseguia perceber isso naquele momento. Eu achava que tinha muita gente quadrada, muita gente fora do pensamento que eu tinha, e eu acabava criticando aquelas pessoas porque elas não sabiam o que estavam fazendo, e eu ia ali por pressão dos meus pais. Até que um dia, e você com certeza já deve ter ouvido falar, existia uma banda de rock que eu gostava muito naquela época, chamada Raimundos, e tinha um vocalista chamado Rodolfo Abrantes. Até que um dia eu ouvi uma notícia no Jornal Nacional que dizia que o vocalista dessa banda tinha se convertido ao Senhor Jesus. Aquilo para mim foi um choque, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Como que pode uma pessoa no auge da fama se converter ao Senhor Jesus? Mas numa de suas entrevistas, o Rodolfo, ele disse o seguinte: eu reconheci o real estado da minha vida, mas quando eu reconheci, eu precisei tomar uma decisão, e ele terminou essas palavras dizendo o seguinte: porque nada muda se a gente não muda. E aquilo eu fiquei pensando, poxa, eu tive o privilégio de ser criado numa igreja, ser levado pelos meus pais, conhecer a verdade, e eu estou desprezando isso que eu tenho a partir daquele momento, querido. Eu saí daquele momento e fui ter um momento com Deus, e ali na minha adolescência eu falei: Senhor,
nunca mais eu quero ser o mesmo. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, caminhar contigo, eu quero prezar pelos ensinamentos que eu tenho recebido do Senhor Jesus através dos meus irmãos em Cristo nessa igreja. E eu comecei a glorificar a Deus por aquela igreja, e aquela igreja é uma bênção até hoje, tem salvado vidas, e Deus tem feito uma grande obra. Sabe? Nós precisamos mudar, nós precisamos analisar a nossa vida, mas não analisar por analisar. Isso precisa nos levar a uma mudança. João 14, 5 e 6 disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, o que nos leva a seguir esse caminho, senão uma mudança real de vida? E por fim, você precisa decidir fazer parte dessa família cujo cabeça é Cristo. Versos 39 e 41 diz: pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas decidiram mudar o caminho, decidiram fazer parte dessa nova família. Eles entenderam que a decisão que eles estavam tomando era para toda a vida. Decidiram seguir, fazer parte e começar ali, quem sabe, uma nova forma de sociedade. É interessante que Atos capítulo 2, verso 47 vai encerrar dizendo: e o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Antes um pouco vai dizer que as pessoas encontravam graça na igreja, e o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. As pessoas de fora da igreja desejavam fazer parte, porque eles olhavam para aquelas pessoas e desejavam ser como elas eram. Aquelas pessoas agora deixaram de viver pela lei e começaram a viver pela graça, entenderam que Jesus era o cabeça, o guia, o salvador, o amigo verdadeiro. Querido, no decorrer da história, aquelas pessoas perceberam que aquela família, a família da igreja, era um lugar onde eles podiam encontrar abrigo e encontrar vida. Romanos capítulo 12, verso 15 vai dizer: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu creio que é nessa família chamada igreja que nós precisamos se alegrar com os que se alegram para encontrar vida sobre nós. Eu creio que é nessa família chamada igreja que nós precisamos chorar com os que choram, que nós podemos encontrar pessoas que choram conosco, para que possamos encontrar o abrigo no tempo da dor, no tempo da dificuldade. Aquelas pessoas que se converteram e desejaram mudar, começaram a perceber que tinha muitas coisas que trazia desunião entre elas. No decorrer do texto você vai perceber isso, e até hoje nós percebemos isso. Muitas coisas traziam desunião entre aquelas pessoas, mas eles entendiam que apenas uma coisa era o suficiente para uni-los e continuar permanecendo unidos: Jesus Cristo. Era por Jesus, irmãos. É por Jesus que estamos unidos hoje aqui. Amém? Quero encerrar essa palavra para você que talvez tenha sentido um vazio no coração, tenha andado com o coração aflito, angustiado ou desanimado. Eu quero orar por você, mas antes de orar eu quero encerrar dizendo que esse lugar, a igreja, ainda é um lugar de abrigo e vida, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus, a igreja é a noiva de Cristo. A igreja é o lugar onde nós podemos encontrar abrigo e vida. Em nenhum momento Jesus disse que a igreja seria perfeita, mas Jesus nos deixou a igreja para que pudéssemos ter um encontro com Ele. Como eu posso fazer parte desse lugar? Como eu posso ser essa igreja? Não o prédio
apenas, mas esse lugar que emana abrigo para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão com o coração angustiado. Como eu posso ser esse lugar que emana vida para aqueles que eu encontro, para os meus amigos do trabalho, que eu vou chegar lá amanhã e vou ver ele triste? Como eu posso ser vida para ele? Como eu posso experimentar um pouco mais dessa vida? Reconhecer como nós realmente estamos, buscar mudanças verdadeiras, fazer parte com o coração aberto dessa família cuja cabeça é Cristo. Jesus quer te dar abrigo. Salmos 91:2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Ele é o nosso abrigo, amados. Ele é aquele que cuida da gente, é aquele que nos sustenta no tempo da dor. Jesus também, Ele quer nos dar vida. João 10:10 diz: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É isso que Jesus quer para nós nesse tempo. Ele quer ser o abrigo que nós precisamos, e nós encontramos isso na igreja. Não importa as filosofias, não importa os pensamentos que se tem da igreja, é aqui, não aqui no prédio, mas é aqui junto de você, junto com você, junto com os meus irmãos em Cristo, que eu posso sentir Cristo sendo abrigo para mim. É no seu abraço que eu encontro o abraço de Cristo, é no seu sorriso que eu vejo a vida de Cristo. Essa é a igreja de Jesus para esse tempo. Eu quero orar por você, e que Deus possa renovar cada dia mais o seu ânimo de viver, a sua alegria, a sua vida, querido. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você nessa noite deseja que eu ore por você, eu quero convidar você a rapidamente sair do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Você que se sente um pouco desanimado, sente um pouco com o seu coração longe daquilo que Deus quer para a sua vida, nessa noite Deus quer fortalecer a sua alma, fortalecer o teu espírito e fazer com que você continue caminhando firme na presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe, os dias estão passando, e quando nós analisamos a sociedade, nós percebemos que são dias difíceis, mas quando nós olhamos para os nossos irmãos em Cristo, quando nós nos achegamos na presença do Senhor, Ele nos oferece abrigo e vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, toda a honra, toda a glória sejam dados ao Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá hoje de estarmos na Tua casa, celebrando o Teu nome e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor venha tomar cada um dos filhos Teus que estão aqui na frente, se entregando e selando uma aliança contigo, outros que estão renovando essa aliança, que o Senhor venha fortalecê-los, dar paz, ser abrigo, ser vida para a vida deles. Ó Deus, que cada um dos filhos Teus que estão dentro desse templo nessa noite, possam sair daqui não da forma que entrou, mas cheios da graça, da alegria do Teu Espírito Santo. Renova a força e a fé dos Teus filhos, para que eles sigam avante, caminhando, sendo igreja, sendo fortalecidos pelo poder do nome de Jesus Cristo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.